Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui para celebrar o Dia do Jovem Presbiteriano, porque todos somos jovens, né? A gente vai ver, vocês vão ver que isso é bom para nós. É uma alegria estar aqui, porque essa igreja acompanhou a minha juventude. Na verdade, eu andei por aqui na minha juventude. Reverendo Samuel, um irmão muito querido, pastor amado. Não posso ficar contando muita história, mas a gente já se conhece há bastante tempo. Talvez a gente fale sobre isso em algum momento da pregação aqui, porque a vida é uma coisa que passa muito rápido mesmo. Mas antes de eu entrar na parte da vida, como o Lucas pediu, né? Diácono Lucas, né? Pediu para que apresentasse. Estou com a minha família querida aqui, a Adele, minha esposa amada, e os nossos filhos queridos, a Lídia. O José está ali no colinho da Adele, a Lídia está ali na frente com o Judá, o nosso grandão ali, e o Benjamin ao lado do seu grande amigo, Luigi. Glórias a Deus por essa amizade. Glórias a Deus por essa família, né? E o Senhor tem me dado a alegria de tê-los, conviver com eles. Grande bênção do Senhor para mim. Vamos à palavra? Eclesiastes capítulo 11, texto clássico da juventude. Eu vou colocar meus óculos aqui para mostrar a vocês que o tempo está passando. Para a leitura eu vou ter que usar o seminário, acabou com a minha vista. O seminarista está aí? Aqui, ó, o prêmio do seminário. Não vejo vocês, agora eu só vejo as letras. Eclesiastes capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 7 e até o capítulo 12, versículo 8. Texto bastante conhecido, principalmente quando falamos sobre os jovens. Nós vamos então meditar, aprender com a palavra do Senhor a respeito da juventude da vida debaixo do sol. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz nesta porção da Escritura. Eclesiastes 11, a partir do versículo 7. A palavra diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós vamos mais uma vez aprender com a tua palavra, Senhor, e assim como o Senhor falou, já durante este culto, à medida em que
lemos, à medida em que ouvimos as orações. O Senhor fala, o teu povo responde. Agora, parecemos mais uma vez, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que registrou esta Escritura, que Ele também nos instrua, ilumine o nosso entendimento para aprender dela e termos a vida guiada tão somente por ela, Senhor. Sê conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Perspectiva, meus irmãos. Toda a vida é moldada por perspectiva. E quando a gente fala sobre a vida, comecei aqui há pouco tempo falando que a vida passa muito depressa. Já há bastante tempo conheço alguns de vocês e nós vamos percebendo aí que os cabelos vão ficando brancos. O texto nos fala sobre isso. E a vida vai passando, os filhos vão crescendo, daqui a pouco estão saindo de casa. Você pensa que não, viu, Gi? Mas daqui a pouco é isso que vai acontecer. E você falou, puxa, já se foram. Já ficaram grandes, já estão trabalhando. Alguns irmãos lá da Betel estão vivendo isso. Os filhos já começando a procurar emprego e a vida está passando. Como é que a vida é vista diante da sociedade, meus irmãos? Na verdade, assim, a juventude, né? A juventude é uma coisa marcante na vida do ser humano e especialmente a juventude, coisa que o nosso texto trata, ela tem uma maneira de ser vista aos olhos da nossa sociedade. Já parou para pensar como a nossa sociedade olha para a juventude? Eu não estou falando aqui de como a sociedade olha o jovem, mas eu queria que você prestasse atenção, ou pelo menos nos levasse a refletir aí, de como a nossa sociedade trabalha para que os dias da juventude não se acabem. Quer ver? Tanto que a indústria da beleza tem investido para que, eu não sei, eu não conheço ninguém aqui nesse aspecto, viu, gente? Então não estou fazendo crítica a ninguém. Mas você vai lá, tá, eu como aqui, ó, se eu fizer isso aqui a vocês vão ver as minhas marcas nos olhos. Então hoje tem tratamento para isso? Tem. As academias, a grande quantidade de academias, e hoje você tem as acessíveis, as pessoas estão lutando aí, você tem que buscar pela sua saúde. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje eu tenho 46 anos, e hoje o pessoal diz que os 40 são os antigos 30, então eu estou como se eu tivesse 36 anos. Então é mais ou menos assim, nós estamos vivendo mais, e a nossa sociedade, a cultura, especialmente a cultura ocidental, ela trabalha para que a juventude seja um período o mais longo possível. Na verdade, que a força que nós temos como jovens se perpetue ou se estenda ao máximo possível. A grande questão é se essa é a perspectiva bíblica. A grande questão é se essa é a maneira correta de se olhar para a vida. A juventude, de fato, é uma coisa maravilhosa, é bonito vê-los, já não temos mais isso, né? Mas ver o vigor dos jovens, a força que eles têm, é coisa linda. Estava conversando há pouco tempo com os irmãos, com a Gi e o Lucas lá na casa deles, e a gente já contando as nossas... A gente não consegue mais. Tem coisas que nós não conseguimos mais fazer. Trabalho, corre de um lado para o outro, e faz, e canta, e toca, e cuida da igreja, e cuida do filho, e trabalha, estuda. Ezequiel, a juventude passa. Ou a força vai se diminuindo. E essa história de prolongar a juventude, olha, por mais que a nossa sociedade cultive e incentive isso, você tem que cuidar da sua vida, da sua saúde, não tenho dúvidas disso. Mas você precisa ter uma perspectiva correta da vida. E a perspectiva correta, bíblica, ela tem uma maneira de ver a vida de forma completamente diferente. E eu não tenho como fugir. Enquanto estava estudando o texto, eu li um livro de um rapaz chamado David, um crente para falar, chamado David Gibson, e ele trabalha que a ideia de Eclesiastes, ou um dos temas de Eclesiastes, é ensinar que a vida da gente precisa ser vista com um pé na sepultura. Você tem que colocar um pé na sepultura, ou seja, você nunca vai poder fugir daquilo que é inevitável para nós. E o que é inevitável para nós, que a nossa sociedade tanto quer evitar? A morte. Então eu tentei arrumar um título diferente para minha mensagem que não fosse esse, mas isso me pegou.
colocar um pé na sepultura. Colocando um pé na sepultura, para que você compreenda qual o caminho da vida. Então o tema da minha mensagem nessa noite é colocando um pé na sepultura, para finalmente ganhar a vida. A perspectiva bíblica é essa. Eu sei que talvez você tenha, puxa vida, pastor, no dia da mocidade vem falar de morte. Que é isso? Não tem nada a ver. Mas a Bíblia nos ensina, nos exorta a isso. Colocando um pé na sepultura, para que você tenha o outro pé no caminho da vida. Colocando um pé na sepultura, para que você tenha o outro pé no caminho da vida. Se você não fizer isso, você perde a vida. Colocar a esperança na juventude eterna, você vai perceber que uma hora é o que acontece com a vida. Há um descompasso. Quando a gente joga bola, o pastor está jogando bola, estava jogando bola, está jogando lá, pastor? Está tentando, está lá. Coisa que a gente fala hoje, a mente faz, mas o corpo já não faz. Há um descompasso, a juventude vai passando. Coloca então, considera os teus dias finais, considera aquilo que é inevitável, para que você tenha vida verdadeira. E aí dois imperativos nós temos no nosso texto, que são primordiais para nós entendermos a perspectiva correta, a perspectiva bíblica. O primeiro imperativo é alegre-se. E o segundo é lembre-se. O primeiro está aí, no versículo 9, né? O capítulo 11, verso 9, a gente vai chegar nele já já. E o segundo está lá no capítulo 12, verso 1. Mas antes de chegar no capítulo 11, verso 9, a gente precisa considerar que a palavra de Deus diz que a vida é bonita mesmo. Vocês repararam como começa o nosso texto? Versículo 11, capítulo 11, verso 7. A palavra diz que doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ou seja, o mundo que Deus nos deu é lindo. E é bonito mesmo. Tem a perspectiva correta, aquilo que Deus fez é muito bom. Eu sei que o homem pecou e colocou a nossa realidade numa condição ruim. Mas você pode, ao amanhecer, e tanta gente faz isso quando você pega os stories lá dos aplicativos, das redes sociais, a pessoa vê um dia bonito que amanhece, olha que dia maravilhoso, os céus declaram a glória de Deus, e é isso mesmo. A vida é bonita, a palavra diz, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. É lindo, tudo que Deus fez é maravilhoso, gente. Este mundo que Deus fez é bonito mesmo e deveria ou deve ser vivido diante do Deus que tudo fez para nós, o Deus que canta a sua glória naquilo que Ele criou. Aí, o versículo 8, a palavra de Deus nos aponta pelo menos uma consideração importante que deve ser avaliada ou trazida ao nosso coração. A palavra diz no verso 8 que, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Então isso aqui é um negócio importante. Por isso que eu estava falando para vocês, parece que, e alguns estudiosos também concordam com isso, de que não é só o jovem que tem perspectiva boa a respeito da vida. Na verdade, enquanto você não chega naquela parte do capítulo 12 e que as coisas estão de fato ficando terríveis, você de certa forma é considerado um jovem, ou você deveria considerar estas verdades, que o mundo que Deus fez é bom, e você deveria se regozijar nos muitos dias que Deus te dá. Ou seja, tem esperança para mim e tem esperança para você. Não é só a nossa juventude, nossos dias lá, até para considerar isso, né? Você sabia que alguns estudiosos dizem que na cultura antiga, você é jovem até os 40 anos, sabiam disso? Já era considerado jovem até os 40. Então eu estou passando, né? Estou passando da minha juventude agora. Mas a palavra ainda me dá mais perspectiva. Ou seja, se Deus me dá muitos anos nessa terra bonita que Ele fez, que eu viva, que eu me regozije em todos esses dias. No entanto, a palavra de Deus diz, e ela é realista nisso. Por isso, você que é jovem, preste atenção. Existe uma música americana, e eu já ouvi isso na boca de alguns americanos, que ficam indagando assim, por que a juventude é desperdiçada no jovem? Já ouviram essa expressão? Por que a juventude
é desperdiçada no jovem. Por que eles fazem esse tipo de indagação, de questionamento ou de reflexão? Porque o jovem tem tanta força, tem tanto vigor, mas ele não considera as verdades da Bíblia, ele não tem habilidade para considerar aquilo que o mundo é de verdade. E o texto bíblico nos diz que nós devemos nos regozijar nos dias, mas não sermos tolos, que a vida também debaixo do sol é uma vida que traz dificuldades. Veja só o que a palavra diz aí na continuação do verso 8. Lembre-se, contudo, o jovem, você ainda que viva muitos anos, deve se lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos. E a vida debaixo do sol é assim mesmo, traz lutas e dificuldades para nós. Contudo, nós não devemos nos desesperar, mas considerar que não são os dias de trevas que vão nos aprisionar, que vão nos derrubar quando estamos debaixo das perspectivas corretas, especialmente debaixo da mão do Senhor. A palavra então diz: regozije-se nos muitos anos que Deus te dá, mas lembre-se que dias difíceis você vai enfrentar. Tenha os pés no chão. E ter os pés no chão também é uma atitude importante, porque por mais que vivamos dias de lutas, dias de trevas, nós temos que lembrar que Deus é um Deus de favor. A palavra diz que o Senhor manda dias ou chuvas sobre justos e injustos. E Deus não pesa a mão sobre nós, de maneira que nós não possamos suportar as lutas da vida. Deus manda os seus pingos, as suas gotas, os seus orvalhos de favor continuamente sobre justos e sobre injustos, e especialmente para os crentes, Deus dá o seu favor de maneira abundante. Considere isso. Não se desespere, lembre-se do Senhor. Agora, depois deste pano de fundo, o mundo é muito bom. A vida debaixo do sol é agradável diante do Senhor, é a dádiva do Senhor e nós devemos aproveitar sem sermos tolos. Vem o nosso primeiro imperativo aí no versículo 9, perdão. O primeiro imperativo que nós devemos considerar, colocando um pé na sepultura, é este aí que está no versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. A primeira, então, ordem, e às vezes a gente até... O pastor John Piper tem um trabalho bastante dedicado a isso, quando ele faz questão de destacar muitas vezes em livros que Deus é um Deus Deus é um Deus feliz. Nosso Deus é um Deus alegre. E de maneira impressionante, Deus ordena que a gente seja feliz. Aqui é um imperativo. Alegre-se. Alguém já não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas isso normalmente não é comum. Uma ordem para sermos alegres. Mas aqui está, a palavra nos orienta a isso. A palavra nos ajuda a perceber de que o que Deus quer de verdade para a nossa vida. E eu não sei como é que você trabalha essa questão da alegria, mas Deus diz que você tem que se alegrar. Agora a questão é, como é que eu faço isso? Muitas pessoas consideram que a alegria deve ser medida, ou só vão ser felizes quando a conta está cheia, quando a despensa está cheia, quando as contas todas estão pagas, quando os filhos estão bem de saúde. Quando você tem 4 filhos, por exemplo, é sempre um pouco complicado. Um está bem, e aí já começa a série lá no outro. A igreja está a mil maravilhas, e vocês sabem que a igreja tem lutas. Então, se você for esperar pelo dia ideal para ser feliz, você nunca vai ser feliz de fato. Por isso a palavra talvez seja, de fato, um grande tesouro aqui para nós, quando ela diz, alegre-se, tenha felicidade na sua vida, procure aproveitar a vida debaixo do sol que Deus te deu. Porque isso é um tesouro. Deus te deu o fôlego da vida, Deus te deu amigos, Deus te deu uma família, Deus te deu trabalho, Deus te deu mente para pensar, e você que é crente, você tem ainda muitos outros tesouros. Deus te deu a igreja, Deus te deu a palavra, Deus te deu o Espírito, Deus te deu
olhos para você ver. A questão e o grande desafio é que a nossa cultura, o nosso coração não quer considerar essas coisas. Ele não vê essas coisas como boas. Ele estabelece padrões. Se eu tiver isso, finalmente eu serei feliz. E você não vai ser, se você não considerar a ordem que Deus te dá. E Deus te dá esta ordem. Alegre-se, alegre-se, jovem, na sua mocidade, na sua juventude. Tem uma coisa interessante aqui. Alguns ficam preocupados quando ele diz ainda no versículo 9, que ele diz aqui na segunda parte, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, como se isso fosse uma carta para você fazer o que você quiser. Mas não é isso que a palavra diz. Quer ver? Estou tirando e colocando, perdão aqui, que eu não estou me habituando com esse negócio aqui. Dê uma olhada aí, volte a sua Bíblia aí, umas páginas, e você vai perceber que Eclesiastes tem um treinamento contínuo a respeito desta alegria. Se alegre na tua vida, se alegre com o seu trabalho, se alegre com tua esposa, se alegre com o que Deus te dá. Durante todo o livro, você tem momentos em que o escritor, Salomão, aqui, ele ordena, nos dirige à alegria. Quer ver só? Vamos lá para trás. Vou começar um pouquinho lá atrás. Capítulo 2, versos 24 e 25, nós encontramos a primeira ordem. Olha só, para a alegria, para a satisfação da vida. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, você tem condição de se alimentar. Você tem, o pessoal lá da Betel diz, quando o jovem está lá no primeiro emprego, ou mudou de emprego, primeiro salário, compartilha, paga pizza para os irmãos, não sei se vocês têm isso aqui, mas essa é uma maneira de se alegre. Deus está te dando sustento. Estou te dando uma dica aqui, né? Quem sabe aí, façam isso. Deus te dá alegria. Se alegre, Deus te dá uma comida, ainda que seja simples, meus irmãos. Os irmãos lá da igreja sabem que eu gosto muito de pão com ovo. Amo ovo. Ovo de tudo que é jeito. Se você me chamar para comer um ovo frito, vou feliz. Você tem a sua comida favorita, mas que seja simples. Mas a palavra faz você olhar, percebe, é o bem do seu trabalho. Deus te deu um prato, um copo de água fria, um copo de água gelada que satisfaz a sede. Se alegre. O versículo 26 termina, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Olha só, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha isso. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Tem mais, vira aí a página, capítulo 3, versículos 12 e 13, veja só, mais. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem do seu trabalho. Está vendo? Deus está te dando sustento. Deus está mas Samir, eu estou desempregado. Aí bate o diácono na porta da tua casa, uma cesta básica. Nunca aconteceu com você? A providência do Senhor bate na sua porta lá. Cheguei aí, cheguei para trazer um prato de comida, um arroz, um feijão. O crente vai lá e alegre-se pelo sustento, pela providência. Deus fez isso, Deus está fazendo isso. Tem mais, capítulo 5 você vai encontrar isso, capítulo 8 você vai encontrar isso. Último, capítulo 9, versículos 7 a 10. Olha só, mais uma direção. Vai, pois, capítulo 9, verso 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faz agora, desfruta agora. Deus está te dando agora.
Alegre-se com a simplicidade que Deus te dá, ou na simplicidade das coisas que Deus te dá. Não espere os palácios, não espere os mordomos, não espere essas coisas. Se Deus te der, glórias a Deus por isso. Mas se você puder sentar hoje com a sua família e olhar uma pizza, um pão que você possa repartir com os teus, olhe, porque a palavra diz, alegre-se. O Senhor está dizendo isso, alegre-se. Quando nós percebemos que a vida com um pé na cova, considerando que a nossa vida é finita, quando nós vivemos nessa perspectiva, as coisas aos nossos olhos, a vida das pessoas, os amigos, eu não sei, esta semana eu estava bastante emotivo, né? Pensando muito a respeito dos meus filhos, do futuro deles, aquela coisa talvez de pai, você quer ter controle de todas essas coisas e você não tem. E Deus vai me ensinando assim, olha para os teus filhos, daqui a pouco eles vão embora, fica aquela bagunça no carro, aquela bagunça na mesa para jantar, você não consegue nem falar direito, e toda hora, aos meus ouvidos, o Senhor falando ao meu coração, filho, tenha paciência, porque um dia essa mesa vai ter silêncio, e você vai sentir falta deles, da bagunça do carro, dos sorrisos, das orações que eles fazem. A vida debaixo do sol passa rápido. Então, alegre-se com o que Deus tem te dado agora. Alegre-se com teus filhos, alegre-se com teus pais, alegre-se com teus amigos. A palavra diz, é uma ordem, alegre-se. E se você não fizer isso, você está pecando, porque quando nós não nos alegramos, quando Deus nos dá uma ordem, nós pecamos contra o Senhor. Então este é um tempo, este é um momento para pedir perdão, Senhor, me perdoa. Porque eu estipulo padrões, condições excelentes para me alegrar na Tua presença. Isso não é real, isso não é verdade. A Tua palavra me diz agora, para que eu me alegre. A palavra é hoje, gente. A palavra é para hoje. Pra você voltar para sua casa e se alegrar com os teus. Existe uma história na Escritura, quando no capítulo 28 de Deuteronômio, Moisés tem está falando uma série de orientações, falando a respeito das bênçãos do Senhor e da postura do povo de Deus. Veja só, que desde lá do passado, a alegria era uma coisa que deveria ser uma verdade ao povo do Senhor. Capítulo 28 de Deuteronômio, verso 47, a palavra diz assim, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, Deus proveu tudo para você, Deus te deu tudo o que você precisava, e você não serviu de maneira alegre, e você pecou. Cuidado para que você não esteja pecando diante desta ordem. Eu não sou mais jovem. Lembra, se você tiver muitos dias que o Senhor teu Deus te dá, regozije-se em todos eles. É ordem, lembre-se. Tem uma última, antes da gente passar para a segunda parte, tem uma história que é também um pastor John Stott. Ele tinha os seus estudos ali no seu escritório, e um dos seus auxiliares, um jovem chamado Timothy Smith, ele servia, todo café da tarde ia lá, entregava um cafezinho da tarde, um chá da tarde, para o John Stott, pastor John Stott. E toda vez que ele chegava com a xícara de café, o John Stott falava assim, bendizia ao Senhor, glórias a Deus. Eu não mereço. A palavra do Stott era exatamente essa. Eu não mereço. Uma xícara de chá. Eu não mereço. E toda vez, 5 da tarde, ela entregava o chá. Eu não mereço. E aí, determinado dia, o jovem Timóteo chegou assim, pastor, é claro que o senhor merece. Isso não é nada, na verdade. Isso não é nada. Aí o Stott levantou, o pastor John Stott falou assim para ele, olha, você não está considerando a graça de Deus da maneira abundante que ela é. Uma xícara de café é só a ponta do iceberg, do tamanho da graça de Deus para mim. Ver as coisas pequenas. Você está se perguntando, Samir, como é que eu posso ser uma pessoa grata ou me alegrar como a palavra de Deus me instrui?
Você pode começar olhando pelas coisas pequenas que Deus te dá. Nesses dias frios, alguém para te aquecer aí do seu lado? Um marido, uma esposa, um filho? Alguém que você possa se achegar? Um copo de água fria, Lucas. Mateus 10, 42. A palavra de Deus diz que Deus não desperdiça ou não desconsidera um copo de água fria que é dado a um discípulo dele. E aquele que o abençoa é galardoado por um simples copo de água fria. A ponta do iceberg. Deus está trabalhando nas coisas simples da tua vida. O cuidado da tua esposa, o cuidado dos teus filhos, o trabalho amanhã, que você já está pensando aí, tem que levantar amanhã. Providência do Senhor. O ônibus, o carro, ou você ir a pé, o sapato. Puxa, o sapato está velhinho, mas é o sapato que Deus tem te dado. Se você olhar para as coisas pequenas que o Senhor te dá, você vai ter um coração com os olhos do tamanho da graça do Senhor, desse jeito assim, ó. Tudo vai ser excelente, incrível. Lembra-te do teu Criador, é o que a gente vai chegar já já. Mas antes de se lembrar, alegre-se. A primeira ordem é, alegre-se com o que Deus tem te dado. Porque a vida passa. E a segunda parte da história, o outro imperativo, é como nós devemos encarar os últimos momentos deste pé na sepultura. Vamos voltar os nossos olhos lá agora a partir do capítulo 12, para perceber que esta vida debaixo do céu, ou a vida com o pé na sepultura, ela tem uma seriedade que deve ser, um outro imperativo que deve ser considerado, que é este do início do capítulo 12, quando ele diz, lembra-te do teu Criador. Alegre-se e vive, não na libertinagem, mas vive de maneira que você considera, lembre-se jovem, vive de maneira alegre-se, sem desconsiderar que você vai ter que prestar contas dos teus dias de prazer. Então os teus prazeres precisam ser legítimos diante do Senhor, comer um bolo de maneira festiva, brincar nos seus esportes de maneira alegre, fazer participar das festas da tua família, os bons jantares, simples que sejam, vive, se alegre. Mas a palavra diz, um segundo imperativo que é considere, atente, lembre do teu Criador. Este trecho final, ele parece descrever os últimos instantes e os instantes mais pesados da vida. O pé na sepultura precisa considerar isso. Que a nossa vida é como se nós estivéssemos de fato desvanecendo, perecendo mesmo. Esta é a nossa realidade, a realidade em que o pecado nos colocou. As coisas vão deixando de funcionar direito. À vista, eu lutei para não comprar esse óculos muitos anos, até que não tem jeito, eu não estou conseguindo escapar. Porque as coisas começam a falhar. Mas a palavra diz e nos orienta a considerar o nosso Criador. Não é interessante que ele parece que volta aqui, lembre-se ou lembra-te do teu Criador. Não é lembra-te do teu Deus. Não é isso que a palavra diz. É lembra-te do teu Criador. Por que isso? Por que lembrar do Criador? Algumas coisas eu penso que sejam importantes para esta orientação aqui. Lembrar-se do Criador. Primeiro, lembra que Deus é quem criou você. Parece que o sábio escritor aqui está querendo nos lembrar de onde nós viemos ou a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus, a nossa vida não é vivida de maneira independente. Nós vivemos num mundo em que é bonito, é um mundo que Deus fez, é lindo, é maravilhoso. Mas nós devemos lembrar que Ele também é o nosso Criador. E por ser o nosso Criador, nós vamos prestar contas a Ele. Alegre-se, mas lembre que você vai prestar contas ao seu Senhor, ao Criador, aquele que te fez. Você não veio à existência por sua própria vontade, mas o Senhor Deus
criou você, criou este mundo em que você está, criou os padrões pelos quais você deve viver. Portanto, lembre-se do seu Criador, para que você não pereça. Considere o mundo em que você vive, porque foi Deus quem fez. E acima de tudo, você que é crente, sabe o que você também deve considerar? Você que é crente, você ganhou olhos. Sabia disso? Como assim? Você sabe o que Deus quer para a sua vida como homem, como mulher de Deus. Você sabe que você deve se alegrar na presença do Senhor, desde as coisas simples que Deus te dá. Você sabe que deve olhar para a criação do Senhor e falar: mais um dia, mais uma semana começa e eu estou vivendo diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que provê todas as coisas, do Deus da minha salvação, do Deus que cuida da minha família, do Deus em que me guarda todos os dias, que age em todas as coisas para o meu bem. Você deveria considerar todas essas coisas para viver de fato de maneira alegre e especialmente responsável no mundo em que Deus te dá. Ele é teu Criador. Você deveria viver conforme Deus quer neste mundo. É verdade. O mundo está quebrado, como uma tela de celular que você tem aí toda craquelada. Mas muitos de nós ainda andam, né? Não dá para usar. Quebrou a tela, está quebrada, mas ainda dá para usar. Falha de vez em quando, mas eu ainda consigo ligar e responder as mensagens. O nosso mundo ainda está assim. Ele está craqueladinho, quebrado por causa do pecado. Mas eu e você, como crentes, e debaixo deste Criador, nós sabemos como Deus quer que nós vivamos. Por isso, lembra do teu Criador, lembra e considera como Deus gostaria que você vivesse nessa terra. E a linguagem parece remeter ao Gênesis mesmo, porque os versículos seguintes eles vão dizer, olha só o versículo 2, quando ele diz, antes que se escureçam o sol. Até antes ele fala assim, antes que venham os maus dias, ele vai já detalhar esses maus dias com grande requinte, né? Nos dias em que você vai dizer não tenho prazer, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas, e repare, gente, que o esplendor da vida vai se sumindo, e tornem a vir as nuvens. Então, hoje nós passamos por dias de tempestades, dias de lutas, e parece que Deus vai dando um respiro. O dia, amanhã, o sol brilha. Mas parece que quando nós chegamos nesses últimos momentos da vida, em que as coisas estão já para perecer de fato, como a gente vai ver, parece que é contínuos dias de céu nublado, o sol você já não vê, a lua também não, as estrelas também não, e quando você pensa que vem do sol, para dar um suspiro para você, as nuvens vêm, as nuvens retornam, as nuvens tornam depois do aguaceiro, vem mais nuvem, então os dias estão pesados, parece que a desolação agora é toda descrita. Repararam que aqui é quase que, o pessoal debate bastante sobre o que o sábio está descrevendo aqui, mas a descrição, e eu entendo que seja essa, é a própria deterioração desta casa. O nosso corpo sumindo as forças. Veja só, rapidamente aqui, versículo 3, os guardas da tua casa, né, os braços, aqueles com os quais você trabalha, você se empenha hoje, você defende a sua família, eles estão tremendo, as mãos estão já sem as forças, algumas doenças vêm nos humilhar, né? O Parkinson que a gente não consegue controlar, não consegue mais segurar, e tudo treme, são as lutas, essa casa está ruindo, e veja só, continua, os guardas da casa, né? Se curvarem outrora os homens fortes, né, outrora fortes, ou seja, as tuas pernas que te levavam, que te faziam correr, e elas estão agora falhando, e cessarem os teus moedores da boca, por mais que você vá nos dentistas e vá lutando, você vai perdendo já essas coisas, os olhos, olha só eu aqui, gente, os olhos vão se escurecendo, vai perdendo a vista, os teus lábios, no versículo 4, as portas da rua vão se fechando, é como se
perdesse mesmo a dentadura, os dentes aqui, e você já não tivesse forças para mastigar, e no dia em que não puderes falar em alta voz, você se levantar a voz dos pássaros, ou seja, quando o pássaro cantar na madrugada, lá em casa, 3:30 da manhã, 4 horas é a hora que eles começam a cantar. Eu não estou nessa fase ainda não, viu? Mas eu já sei disso. 3:30 começa a cantar lá, os pássaros começam a cantar. Mas, ou seja, você vai estar tão... Seu sono já não vai ser pesado, Gi. Vai ser leve, que você vai acordar por qualquer coisa. Mas olha só que coisa. Você se acorda ao som dos pássaros, mas você já não consegue discernir as harmonias das músicas que você gosta tanto. O versículo 5 vai dizendo, quando também temeres aquilo que é alto, as alturas, você vai começar a ter medo das coisas, te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira, ou seja, quando alguns vão perder os cabelos, né? Os homens, alguns vão perder os cabelos, outros, e eu espero que eu seja entre esses aí, vai ficar tudo branquinho, platinado, vai chegar as amendoeiras crescendo e ficando brancas. Mas veja, os passos vacilantes, quando ele diz, quando o gafanhoto for um peso a você, ou seja, você vai se andar como se tivesse precisando de uma muleta, lentamente, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E aqui parece que o quadro já deixa de ser uma analogia e passa a ser algo verdade, e os pranteadores andem rodeando pela praça, ou seja, você está a caminho da morte. Já tem gente chorando pela tua vida que está perecendo, que está indo embora. O versículo 6, antes que se rompa o fio de prata, a medula espinhal já vai se enfraquecendo, se fragilizando, se despedace o copo de ouro, o cérebro vai se deteriorando, dificultando para pensar, para raciocinar, se quebre o cântaro junto à fonte, aí eles vão dizer que é o seu coração, também vai pulsando de maneira mais lenta, se desfaça a roda junto ao poço, ou seja, as veias também circulando, o sangue vão se entupindo ou se pulsando de maneira mais lenta. E então, o versículo 7 que nós tanto conhecemos, o pó finalmente volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Antes que cheguem esses dias, eu e você temos 2 imperativos para considerar em nossa vida. Não somente vocês que são jovens, mas todos vocês que Deus tem dado vida e não chegaram ainda neste quadro aqui. Alegre-se diante da vida que o Senhor tem te dado. O apóstolo Paulo vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Alegrem-se, meus irmãos, mas também lembrem-se do Criador de vocês e de como nós devemos considerar a nossa vida em respeito a este que nos criou. Porque vão vir os dias em que as doenças vão bater à nossa porta e vão deteriorar de fato esta casa. Mas que antes que esses dias cheguem, considere esses 2 imperativos. Considere colocar este pé na sepultura e considerar que um dia você vai enfrentar aquilo que é inevitável. Sabe o que é? A morte. Todos nós vamos enfrentá-la. Por isso, vá pelo caminho da palavra, se alegre com os dias que Deus te dá. E lembre-se, considere o teu Criador, para que você não pereça antes que você chegue nesses dias. Talvez eu queria... você esteja se perguntando, Samir, estou chegando nos meus dias já de bastante experiência, vivi muitos anos, muito mais anos do que esses seus 46 anos aí, e tem muitas coisas que eu não consigo resolver ainda. Tem coisas que batem na minha porta hoje que me incomodam, pessoas que eu não perdoei, pessoas que eu magoei, a própria ingratidão que eu apresentei diante do Senhor.
Eu não fui alegre com os dias que Deus me deu com minha família. Os abraços que meus amigos me deram e eu não considerei. São todas coisas, Samir, que hoje apertam o meu coração e eu estou vendo, eu perdi a vida. Nós, pastores, temos que celebrar casamentos, temos que celebrar nascimentos, mas um dos lugares que nós mais frequentamos são os dias da sepultura. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vai fazer sepultamento de pessoas que não são crentes. Ou de crentes que perderam a vida, deixaram de se alegrar dignamente diante do Senhor e deixaram de considerar a vida diante do Criador. E os princípios que o Criador nos deu. E esta casa foi se deteriorando, a casa dessas pessoas foi se deteriorando e eles encontraram seus últimos dias. E os alertas estão lá, na boca do pastor. Reconciliem-se, considerem o Deus que tem dado oportunidade, tem dado anos de vida. Ou seja, hoje é o dia para que você busque a pessoa para perdoar. Hoje é o dia para você ligar para aquele teu filho e pedir, perdão, filho. Perdão, pai. Não espere o último dia. Não espere o dia da sepultura. Considere ele agora debaixo do céu, para que você viva de forma alegre. Considere-se. Considere encontrar-se com Jesus Cristo de maneira verdadeira. Nós precisamos disso para perdoarmos verdadeiramente, para amarmos verdadeiramente, para olharmos as coisas pequenas. Samira, eu não consigo me alegrar com aquele copo de café que Deus me dá. Então você precisa se encontrar com Jesus Cristo e sentar à mesa com Ele, que é puro, manso de coração, simples, humilde de coração, que se fez pobre por amor a nós. Você precisa se encontrar com Jesus Cristo para que Ele te dê olhos e veja o quanto Deus tem te dado oportunidades para que você viva de maneira verdadeira e não perca a sua vida de maneira final. A palavra diz lá em Hebreus capítulo 12, que Jesus Cristo considerou uma grande alegria, não a sua vida, mas encontrar-se conosco na vida eterna. Vamos lá, queria terminar a palavra desta noite lendo Hebreus capítulo 12, para vermos como o nosso Salvador considerou a alegria e a obediência debaixo do sol, para o bem do seu povo. A palavra lá em Hebreus capítulo 12, diz assim, verso 1 até o verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Põe um pé na sepultura, para que você encontre o caminho da vida. E aí o versículo 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Considerem o Salvador de vocês. Que, na verdade, quando esteve aqui, passou pelos tempos de humilhação, tempos de obediência, para nos colocar em tempos de alegria. Na verdade, Cristo olhou para a sua obra, na verdade, olhou para o que ele ia ganhar. A glória novamente recebida pelo Pai. Mas sabe o que ele olhou? Olhou para nós. E ele viu com alegria morrer por esses pecadores que somos nós. A alegria verdadeira Cristo viu a entregar sua vida, a vida obediente, em favor desses pecadores que somos nós. Para que nós tenhamos olhos e aprendamos a enxergar que colocar um pé na sepultura é a melhor maneira de encontrarmos Cristo no caminho da vida e vivermos para a glória de Deus. Então, jovens, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que já não se consideram jovens, mas que a palavra tem dado oportunidade a vocês, vivam para a glória do Senhor.
abraçados, agarrados a Cristo, o Salvador de vocês. Aquele que veio verdadeiramente nos dá um caminho da alegria. Como eu posso encontrar a alegria? Você precisa encontrar com Cristo, aquele que foi obediente para nos transformar o coração e nos dar olhos para vermos a simplicidade da vida de maneira alegre e vivermos de maneira obediente, lembrando do nosso Criador. A palavra diz lá em Efésios, capítulo 2, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum de nós se glorie. E aí a palavra lá em Efésios diz que nós somos feitura de Deus. Mas esta feitura quer dizer que nós somos criação de Deus, criaturas de Deus. Ou seja, Deus não só é o nosso Criador primeiro, mas Ele é o Criador da nossa redenção, é o Salvador nosso, é o nosso Redentor e nos dá uma nova vida. Não de obras para que ninguém se glorie, mas porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para viver de maneira obediente. Que Deus, então, nos abençoe com uma vida debaixo do sol, um pé na sepultura, para então ganharmos, finalmente, o pé no caminho, ou na verdade ter os dois pés no céu do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.